Se isso não tivesse acontecido em minha vida, provavelmente eu teria ultrapassado a linha tênue, a linha que separa a vida e a morte, a linha tão temida por todos nós. Sim, eu cheguei muito perto de atravessar essa linha e vagar eternamente na outra dimensão. Em diversos momentos da minha vida, eu vi o outro lado, algumas vezes quis ficar por lá, mas em outras eu gritei desesperado para retornar à consciência ou à vida como todos nós chamamos. Minha juventude no Japão foi marcada pelo uso excessivo de drogas, regada com muito sexo e rock and roll. Eu só queria adrenalina, queria me sentir vivo, eu queria esquecer tudo. Participava de muitos rachas, durante as madrugadas, escapando aqui e ali da polícia. Quando eu achei que tudo de ruim já havia acontecido em minha vida, o inesperado aconteceu. Eu MRC cheguei ao Japão com apenas 4 anos de idade, junto com meus pais e minha irmã ARC que na época tinha 6 anos. Vivíamos próximo à grande metrópole. Meus pais trabalhavam em período integral em uma gráfica gigante no setor e muito famosa no Japão. Eu fui para a creche japonesa e minha irmã foi para a escola japonesa. A adaptação foi muito difícil para minha irmã, ela sofria muito bullying por parte das outras crianças. Sofria ameaças por parte de outras crianças maiores durante os intervalos e nas atividades de educação física. Diversas vezes ela chegava em casa com hematomas e ferimentos. Meus pais precisavam muitas vezes entrar mais tarde no trabalho, para poder ir à escola conversar com os professores. Minha mãe sofria pressão do chefe e das colegas no trabalho, por seus atrasos, devido a esses problemas com minha irmã na escola. Meu pai também se preocupava com toda essa situação. Eram árduas horas de trabalho na gráfica, em linha de produção. Livros e revistas eram impressos e confeccionados ali em larga escala, desde a impressão até a saída em lotes para as livrarias. À medida que o tempo ia passando, minha irmã já com 14 anos foi se isolando e se fechando mais em seu mundo. Ela gostava muito de escrever e tinha seu diário. Tinha apenas uma amiga japonesa que também sofria os mesmos dramas que ela na escola. Já eu, nos primeiros dias na escola senti um desconforto por parte de alunos e professores, mas eu sempre fui articulado, aprendi as coisas muito rápido e logo me enturmei. Eu já com 12 anos passava parte do meu tempo na rua com amigos japoneses, a maioria era de família pobre e tinha relacionamentos complicados com a família. Alguns tinham pais divorciados, outros tinham apenas a mãe, outros sofreram abusos por pais alcoólatras e tinham meu melhor amigo ou que era filho de uma profissional do sexo. Este vivia em encrencas com outros garotos para defender sua mãe das chacotas. Enfim, esses eram meus amigos, passava a maior parte do tempo com eles. Um dia, voltando da escola, abri a porta de casa, parecia não ter ninguém, nem mesmo minha irmã estava em seu quarto. Era verão, tudo o que eu queria era tomar um banho para me refrescar e logo ir para a rua encontrar os amigos. Entrei no banheiro e comecei a tirar minha roupa. Quando puxei a cortina do box e ia ligar a ducha, dei um grito e fiquei ali perplexo diante da cena que vi. Ali estava minha querida irmã dentro da banheira com um saco plástico no rosto e desmaiada. Ao menos foi o que eu pensei. Eu a sacudi para que ela reagisse, mas ela estava imóvel e fria. Sai desesperado, liguei para os meus pais, estes vieram às pressas, a ambulância foi chamada. Tentaram reanimar minha irmã, mas toda a tentativa foi em vão. Ela estava há horas ali, ela não tinha ido à escola. Ela havia planejado tudo. Ela já estava morta. Em seu quarto uma carta e seu diário. Minha mãe desmaiou e meu pai chorava compulsivamente junto à banheira. Eu apenas fiquei estático e perplexo diante de tudo que presenciei e nada pude fazer para salvar minha irmã. Em seu diário ela deixou o registro de toda a sua dor vivenciada na escola japonesa. O ápice que a levou a desistir da vida foi o abuso sexual coletivo que sofreu por parte de um grupo de garotos do ensino médio. Ela não revelou os nomes dos garotos. Mas eu jurei a mim mesmo que descobriria e mataria um a um. A escola fez pouco caso da história, não querendo envolvimento,
principalmente por sermos estrangeiros. Os anos se passaram e meus pais nunca conseguiram superar. Meu pai se tornou alcoólatra e minha mãe dependente de calmantes. As brigas entre os dois eram constantes, um acusava o outro pela morte de minha irmã. Eu também me sentia culpado, mas jurei a mim mesmo que iria encontrar os responsáveis. Meus pais acabaram se divorciando. Meu pai passava a maior parte do tempo desempregado e quando não estava embriagado, passava o dia tentando a sorte nas casas de jogos. São esses os famosos pachinkos do Japão. Minha mãe acabou indo embora para o Brasil. Ela precisava de tratamento psiquiátrico. Eu já estava com 16 anos e decidi ficar no Japão. Meus pais nunca tiveram coragem de contar o que realmente aconteceu com minha irmã. Talvez por eles se sentirem culpados assim como eu, embora não fossemos culpados. Eles diziam a toda a família que ela contraiu uma doença e não resistiu. Mas eu sabia que não era verdade. Bem, eu não concluí o ensino médio e estava cada vez mais envolvido com os meus amigos japoneses. Eu trabalhava em trabalhos temporários, mas devido ao meu temperamento sempre acabava me desentendendo com os recrutadores de empreiteiras. Eu não aceitava o assédio de poder destes. Eu comecei a entrar para o submundo do Japão. Conheci filhos de yakuza que faziam rachas nas madrugadas. Alguns de meus amigos de escola já trabalhavam para os pais desses garotos. Ali começou uma outra história da minha vida. Por vezes caminhei na luz e por outras na escuridão. Nessa fase da vida, eu e meu pai havíamos nos distanciado. Ele vivia com uma mulher japonesa que conheceu no pachinko. Ambos viviam embriagados e eram acumuladores de lixo. Minha mãe, no Brasil, estava frequentando uma religião cristã. Bem, eu só queria adrenalina. Foram muitos rachas nas madrugadas, me esquivando aqui e ali da polícia japonesa. Estes fazem vista grossa para os filhos de yakuza. Afinal, a yakuza é um crime organizado. Diríamos que eles fazem o papel de xerifes das comunidades. Portanto, a polícia japonesa não tem muito trabalho. O trabalho sujo é a yakuza quem faz. Por outro lado, eles também são os primeiros a se mobilizar em ajuda humanitária no Japão. Conheci o mundo da prostituição e das drogas através desses meus amigos. Logo tatuei todo o meu corpo. Os anos foram se passando, eu ganhei muito dinheiro ali, abri um bar e meu estúdio de tatuagem, onde havia encontros de membros e iniciantes também. Vou deixar claro aqui que esses locais que são de domínio da yakuza, não ficam expostos. Ficam camuflados com uma loja máscara à frente, tipo lavanderia, cafeteria familiar ou outro comércio qualquer. Para ter acesso a esse submundo precisa passar pela entrada e por seguranças disfarçados de funcionários do comércio. Bem, meu bar e meu estúdio ficava no subsolo de uma lavanderia a seco. Eu fazia tatuagens em iniciantes na yakuza e também atendia pessoas comuns, conhecidos destes. Em um dia de trabalho comum, atendi uma moça muito bonita. Ela me pediu uma serpente negra envolvendo todo o seu corpo. Durante a execução do trabalho, conversamos bastante e ali uma conexão foi estabelecida entre nós. Ela era bela e delicada, ela foi iniciada desde criança nas artes marciais. Carregava no olhar a força de uma guerreira e no falar a delicadeza de uma flor. Eu nunca havia me encantado por mulher alguma na minha vida, afinal só houve tragédias e desgostos em minha vida. Eu fazia tudo para esquecer e me livrar destes fantasmas. Sexo e drogas andavam de mãos dadas comigo, desde que conheci esses amigos, mas tudo era artificial. Eu nunca soube o que era o amor. Mas, quando o KM entrou no estúdio, senti meu coração apertar, uma sensação estranha, medo misturado com desejo. Era como se ela fosse o bem e o mal. Terminado meu trabalho ali, passamos a sair algumas vezes e iniciamos um romance. Ela era filha de um yakuza que por ironia do destino era irmão de um dos meus chefes.
Ela tinha 2 irmãos mais velhos, que já tinham seus próprios negócios clandestinos também. Ela conta toda a sua história de vida, as dificuldades da família, a morte da mãe, as dívidas do pai e a entrada deste para o submundo. Os irmãos ajudavam seu pai a cuidar dela, o irmão mais velho era o mais querido por ela. Ela conta que quando tinha 14 anos de idade, adoeceu e precisou de um transplante de rim. Sua família não conseguiu a tempo um doador, então seu irmão mais velho se ofereceu para doar. Por essa razão, eles eram tão ligados. Os dias foram se passando, fui apresentado à família dela. Ou pelo menos parte dela. Ficamos noivos, nosso casamento já estava marcado, quando algo inesperado aconteceu. Era a noite de Halloween, as ruas da famosa metrópole estavam tomadas por entusiastas fantasiados. Havia ali também muitos a serviço da Yakuza. Houve um sequestro de um dos membros, nos mobilizamos e seguimos os rastros. Eu já havia presenciado assassinatos de devedores, mas nunca tinha presenciado e participado de um resgate de sequestro. Estávamos em 6, quando entramos em um galpão abandonado no subsolo de uma fábrica desativada. Havia sangue pela escada e alguns corpos ou partes deles pelo caminho. Eu sentia meu coração apertar cada vez mais. A lembrança de minha irmã na banheira e toda a ruína de minha família. Eu havia entrado em um caminho sem volta. Fomos atacados com gás. Quando retornei à consciência, estava algemado em uma cadeira em uma sala com pouca iluminação. Havia muitas fotografias coladas na parede e muitos recortes de jornais. Eu estava atordoado, mas à medida que minha visão ia se tornando mais clara, pude ver as fotografias na parede, muitas moças assassinadas e outras desaparecidas. Uma fotografia me chamou a atenção, era a fotografia de minha irmã. Tentei me livrar das algemas, mas não conseguia, tentava gritar, eu estava preso ali. Quando senti uma mão por trás de meu ombro abrir as algemas. Ele me disse para ter calma que não queria me machucar, apenas fazer um acordo. Eu perguntei sobre a foto de minha irmã, ele me disse, pensei que você tinha vindo resgatar a vítima do sequestro. Na verdade, tudo o que eu queria era saber o que estava acontecendo. Ele me disse para olhar todas as fotografias e artigos de jornal que estava na parede, sem pressa. Ele me disse, quando terminar de montar o quebra-cabeças, bata na porta. Ele saiu e trancou a porta. Nada daquilo fazia sentido para mim, muitos assassinatos de jovens, moças e crianças desaparecidas. Mas o que a minha irmã tinha a ver com tudo aquilo? Também havia fotos dos meus amigos ainda na época escolar. Uma foto de um garoto com minha irmã na escola. De repente a porta se abriu e jogaram um cara ali, próximo a mim, estava machucado e amarrado. O homem que me tirou as algemas me disse, ele é todo seu. Eu respondi, não o conheço, o que está acontecendo? Ele puxou a foto da parede onde estava minha irmã e o garoto e me deu. O homem me disse, ele é o garoto da foto. Me entregou um punhal e me disse faça com ele o que ele fez à sua irmã. Eu estava perplexo. O homem prosseguiu, sua irmã não está morta, ele entrou em sua casa naquele dia, com o pai dele e um enfermeiro e a fizeram inalar um gás para que desmaiasse. Quando eles iam levar ela para o hospital, você estava chegando da escola e eles fugiram pelos fundos. Eu caí de joelhos atordoado com tudo o que ouvi. O homem prosseguia, quando você a encontrou ela estava quase morta, mas a ambulância que a levou, fez os procedimentos para reanimar ela. Eles precisavam de algo que só sua irmã poderia dar. A ambulância foi chamada por eles mesmos. Eu perguntei, o que eles queriam de minha irmã? O homem prosseguiu, apontando para o cara no chão, ele tem uma irmã, que na época tinha a mesma idade de sua irmã e que estudava junto com ela. Ela era uma adolescente amargurada por ter a saúde debilitada e não gostava de sua irmã. Ela era responsável por incitar o bullying na escola contra a sua irmã. Ela sabia que tinha os seus dias contados, caso seu pai não encontrasse um doador de rim para ela.
Ele, apontando para o rapaz no chão, e o pai dele, planejaram sequestrar a sua irmã e extrair o rim dela, para que a irmã dele vivesse. Eu senti o ódio tomar conta de mim, naquele momento. Embora ainda não estivesse acreditando totalmente no que estava ouvindo. O homem era um dos enfermeiros a quem eles prometeram uma boa recompensa, no entanto não cumpriram. Eu disse que queria ver a minha irmã. O homem me conduziu por um corredor. Havia algumas salas em situação precária, afinal ali era um local abandonado. Ao menos, era o que parecia. Parecia um abrigo para sem-teto, havia crianças e idosos em situação deplorável. Entramos em uma sala tipo uma enfermaria. Uma enfermeira aplicava uma injeção em uma pessoa. Ficamos ali parados olhando. O homem me disse: ali está a sua irmã. Eu quase desmaiei quando vi. Sim, a enfermeira era minha irmã. Ela com a cabeça baixa, triste, nada dizia. Parecia ter sofrido muito. Nos abraçamos e choramos muito. Eu perguntei o que tinha acontecido a ela. Ela nada me dizia, apenas mostrou o lado das costas. Havia uma cicatriz. Sim, haviam lhe extraído o rim. Ela já estava para morrer na época e iam lhe extrair o restante dos órgãos também, mas um enfermeiro lhe salvou a vida, a tomando como esposa. Sim, ela acabou se casando, para sobreviver ali. Ela já estava com 26 anos e não escondia no rosto sua profunda tristeza. De repente, fomos interrompidos com a chegada de um carregamento. Eu fui tirado dali. Eu queria levar minha irmã comigo, mas fui levado à sala novamente. Ali, era feita a retirada de órgãos humanos e negociados no mercado clandestino. E minha irmã era uma das enfermeiras que preparava as vítimas para o procedimento. Aquilo era monstruoso. Eu me senti mal, fiquei tonto, vomitei muito e acabei desmaiando. Quando retomei a consciência, o homem deixou o punhal do meu lado e me disse: a decisão agora é sua. E fechou a porta. O rapaz no chão implorava perdão e misericórdia. E acabou dizendo toda a verdade sobre aquela tarde quando voltei da escola. Eu nunca havia matado alguém na vida, mas o meu ódio e o desejo de vingar minha irmã me fez chegar até onde cheguei. Segurei o meu ódio para não matar ele. Apenas o socava, exigindo que o verme rastejante falasse. Notei que ele também tinha uma cicatriz nas costas. Ele me disse que seu pai tinha uma dívida e o pagamento foi o seu rim. E como sua irmã também precisava de um transplante, pegaram minha irmã para ser doadora. Ele disse que sua irmã sempre acreditou que ele era o doador, pela cicatriz que tinha. Meu pai queria poupar ela sobre suas dívidas e seus negócios. Eu o torturava ainda mais. Eu queria saber sobre a carta e o diário de minha irmã. Ele implorou perdão mais uma vez, dizendo que tudo o que estava escrito ali era verdade. Ele e outros garotos abusaram sexualmente dela, mas que ele havia se arrependido. Eu não aguentei e lhe cortei um dedo. Quando minha irmã entrou na sala e me segurou, pedindo que não fizesse nada, eu já não sabia mais em quem acreditar, nem mesmo quem eu era. Minha irmã o abraçou chorando. Eu fiquei perplexo e deixei cair o punhal diante da cena que vi. Sim, ele era o tal enfermeiro do submundo que casou com minha irmã, para livrar dos horrores que a esperavam. Tudo foi clareando para mim. A bela mulher que tatuei e iniciei um romance e estava de casamento marcado, nada mais era que a irmã daquele verme. Eu já estava tendo crises de abstinência das drogas e estava quase enlouquecendo com tudo aquilo. Saí correndo dali. O homem que revelou toda a verdade me segurou e deu o que eu precisava para me acalmar. Como eu disse no início, por vezes caminhei na luz, por outras na escuridão. Eu via o outro lado. Quando usava as substâncias, havia momentos que desejava ficar lá, mas em outros momentos urrava de desespero para retornar à consciência. Tive 2 overdoses na vida, logo após a suposta morte de minha irmã, quando mergulhei nas drogas pesadas. E a outra quando descobri que ela não tinha morrido. Sim, naquele dia eu fui além dos limites, nada mais me importava. Eu posso dizer que conheço o outro lado, pois vaguei por um tempo na outra dimensão. Após a overdose, entrei em coma. Por quanto tempo não sei.
Mas eu via o meu corpo ali inerte naquela enfermaria improvisada do submundo. Via médicos fazendo o procedimento para que eu voltasse. Também vi minha mãe fazendo preces para mim. Tudo era tão nítido, tão real e ao mesmo tempo tão confuso. Se não fosse o pedido de minha irmã e de K.M., minha noiva na época, eles teriam me arrancado os órgãos também, caso houvesse algo que servisse. Veja a que ponto nós seres humanos chegamos. Nos tratam como gados, como mercadoria, nos reduzem a nada. Tiram nossa família, nossa dignidade, tecem teias que nos prendem, nos subjugam e nos fazem dependentes. Bem, eu acabei retornando ao corpo, saí do coma, eu era uma outra pessoa. O local foi cercado pela polícia, aquele enfermeiro que me revelou tudo acabou se entregando. Fui transferido para um hospital, alguns conseguiram fugir. O marido e sogro de minha irmã foram presos. Eu, após a recuperação, fui transferido para a penitenciária também. Cumpri 8 anos de prisão. Meus amigos de infância, felizmente nada tiveram a ver com toda essa trama. Se envolveram com os filhos de Yakuza por outras razões. 2 deles também foram presos. Já minha irmã, pela primeira vez estava livre de todo aquele pesadelo para recomeçar sua vida. Meu pai adoeceu e veio a falecer, nunca soube que minha irmã estava viva. Já minha mãe estava bem recuperada dos traumas e seguia como pastor evangélico em uma cidade no Brasil. Achamos por bem deixar as coisas como foram deixadas. Cada qual seguir o seu caminho de recomeço e tentar não viver o passado. Eu, após cumprir pena, vivi ainda por um tempo no Japão, fiz curso de estética automotiva. Depois fui para Nova Zelândia tentar a vida por lá, onde vivo até os dias de hoje. Aqui não tenho problemas com minhas tatuagens. Me casei. Hoje trabalho com estética automotiva, afinal minha paixão sempre foi carros. Esse é o meu drama vivido no Japão há 20 anos atrás. Obrigado por esse espaço em poder compartilhar. Se você gostou desse vídeo da série Relatos de Brasileiros no Japão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Ajude nosso canal a ajudar você e a outras pessoas. Gratidão e volte sempre!